Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa a gente fala sobre a proteção de dados pessoais como direito básico de todos os cidadãos no Brasil. Agora, além do que a legislação já previa, é a Constituição que estabelece esse direito como garantia fundamental dos brasileiros. A novidade veio após a promulgação da Emenda Constitucional número 115 deste ano. Quem explica para a gente as consequências dessa mudança e analisa como a proteção de dados tem avançado no país é o Procurador da República Luiz Fernando Gaspar Costa, que atua no MPF na capital paulista. Procurador, o ordenamento jurídico brasileiro fundamenta-se em valores como respeito à intimidade e à inviolabilidade da vida privada. Esses parâmetros se tornaram ainda mais sólidos com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, em 2018. Então a gente pode dizer que essa emenda constitucional número 115 não significa propriamente uma inovação normativa. Ainda assim, qual que é a importância da proteção de dados se tornar um direito fundamental garantido na Constituição por meio dessa emenda? A consagração da proteção de dados como um direito fundamental, ela é mais uma etapa num processo que a gente pode chamar de evolução legislativa ou de história legislativa, né? Particularmente no Brasil, o que nós temos, já havíamos consagrado, né, na Constituição, o uso dos termos proteção da intimidade da vida privada, né, e mais recentemente a proteção de dados pessoais. A proteção de dados pessoais, ela a depender do enfoque doutrinário que se dê, mas uma das maneiras de encarar isso, ela é um direito nascido a partir da privacidade, vamos chamar assim de privacidade. Privacidade, por sua vez, é um vocábulo que para nós, nos últimos anos, particularmente com todas as questões ligadas à proteção de dados, ela tem ficado mais natural no vocabulário, no nosso vocabulário, né? Vamos dizer assim que, de maneira geral, bem imprecisa até, quando nós falamos privacidade, nós podemos associar com o que tradicionalmente nós temos chamados de intimidade e vida privada, né? Enquanto o direito brasileiro, por exemplo, está falando de intimidade e vida privada, nós podemos identificar no direito europeu o uso da vida privada, private life, né? O uso da vida privada, e no direito americano, privacy, que é mais próximo. Mas são vocábulos, são palavras que podem ser intercambiadas nesse sentido, né? Então aí a ideia de um direito especial, um direito fundamental à proteção de dados pessoais, e como isso se relaciona à privacidade, né? Tem todo um histórico, particularmente no direito europeu, como isso foi sendo construído ao longo dos anos, né? O que é considerado hoje como proteção, um direito à proteção de dados pessoais, durante muitos anos foi o resultado de uma construção longa de uma jurisprudência sobre o direito à privacidade ou o direito à proteção da vida privada, né? Então é a partir desse fundamento jurídico, proteção da privacidade, que as cortes nacionais e particularmente duas cortes europeias, né? A Corte das Comunidades Europeias mais recentemente e anterior a ela a Corte Europeia de Direitos Humanos vão construindo essa noção de proteção de dados pessoais. Então vamos dizer que uma das maneiras de tratar essa relação privacidade e proteção de dados pessoais a privacidade é um direito que assumiu uma condição, um fundamento, vamos dizer assim, para que o direito à proteção de dados pessoais ela pudesse surgir, né? No Brasil, particularmente, se nós considerarmos, então, que nós estamos no momento em que esse direito é consagrado na Constituição Federal, tem uma importância, pelo menos duas, né? Mas uma importância normativa evidente, né? A partir do momento que um direito é consagrado como fundamental na Constituição, tem toda um desdobramento de natureza jurídica com relação à eficácia, efetividade desses direitos, né? Em que nível ele pode ser demandado, em que nível pode se fazer valer o direito à proteção de dados. E tem um outro aspecto que é não necessariamente normativo, né? Se a gente considerar que proteção de dados agora igual a direito fundamental, igual a um dos direitos, mais um dos direitos humanos, tem uma dimensão, vamos dizer assim, social, de vulgarização até do vocábulo, né? O direito ele não se esgota na aplicação que o sistema de justiça faz a respeito daquele direito, né? A consagração da proteção de dados como um direito fundamental, ela também tem esse efeito de permitir
que isso seja usado, que essa linguagem, né, essa linguagem dos direitos humanos, ela se espalhe e vulgarize no bom sentido, para que, no sentido mais de vindicação, né, tem uma noção que já vem do século XVIII, né, o que é a vindicação, né, e o que é essa capacidade de gerar mais direitos, né, como é que de uma hora para outra a gente acha que agora seria bom existir um direito à proteção de dados pessoais. Então é nessa dimensão social, nessa dimensão de vulgarização na sociedade, simbólica, né, mas também efetiva, que a consagração à proteção de dados fundamentais também é importante, né, para que de alguma maneira esteja na boca das pessoas, do terceiro setor, dos órgãos públicos, da sociedade em geral, né. Então tem uma importância ampla nesse sentido. Uhum. Quando a gente ouve falar de proteção de dados, logo a gente associa esse assunto ao uso de dados no ambiente digital. Mas a proteção de dados vai muito além do que circula na internet, né? Como o senhor mesmo disse, esse assunto já é discutido há bastante tempo. Qual que é a extensão dessa proteção de dados pessoais e como os cidadãos devem considerar esse direito na prática cotidiana, né, no dia a dia? De fato, há uma certa associação, uma parte, vamos dizer assim, uma parte da problemática da proteção de dados pessoais, ela está ligada à internet, mas certamente ela não se esgota, né, nas questões ligadas à internet ou comunicações em geral. Uma pessoa, um cidadão normal que reveja os lugares por onde ela transitou durante um mês ou uma semana, haverá inúmeras situações em que os seus dados pessoais foram tratados. Acesso a prédio, né? Vamos entrar no prédio público, entrar no prédio privado, pedir o documento, é um tratamento de dados pessoais. Exame laboratorial, né? Dado pessoal. Está em algum lugar, que seja público, privado, aberto ou fechado, tem câmera de vídeo funcionando, está ocorrendo tratamento de dados pessoais, né? Dados genéticos e por aí vai, né? Nos termos do que a própria LGPD prevê, né? Toda vez que nós tivermos uma informação relacionada a uma pessoa natural, né, identificada ou identificável, nós vamos ter dados pessoais. Do ponto de vista do cidadão, então, um dos desafios, em primeiro lugar, se educar, né, e acho que não é só uma problemática do cidadão, isso envolve as instituições, envolve a sociedade como um todo, né, e, de alguma maneira, se familiarizar, e esse é que é o ponto, né? Se familiarizar com o que prevê a lei, se familiarizar com o que são os princípios, direitos, deveres, obrigações, né? Que, obviamente, é um processo de fôlego, de longo prazo, que não é estritamente legal, legislativo, mas que pode ter a legislação como um ponto de partida, né? Então, só para citar alguns exemplos, né? Perguntas do ponto de vista prático, né? Que a gente pode fazer. Numa situação determinada, vamos dizer assim, um acesso a um determinado prédio, ou acesso a um determinado serviço. E aí, para eu ter acesso a um determinado serviço, pode ser que aquele controlador de dados, né, a pessoa que está fazendo tratamento de dados, ele peça, por exemplo, digital, impressão digital, né, ou, está aqui a identificação por íris, ou biometria facial. A lei, ao prever alguns princípios, ela dá ferramentas para que o cidadão ele se questione, né, sobre a maneira como está sendo feito aquele tratamento. Uma das perguntas que pode ser feita é: isso é necessário? O princípio da necessidade ele é evidente, né? Então, olha, se eu estou querendo acessar, né, entrar no supermercado ou contratar, alugar um carro, é necessário que eu faça biometria facial? Quer dizer, não há outro meio menos, vamos chamar de provisoriamente de invasivo, para que eu possa acessar um serviço, um produto, né? Eu não posso simplesmente apresentar um documento de identidade, né? Isso é necessário. Isso é um exemplo, né? Um outro exemplo que previsto na lei, direitos de acesso e de correção de dados, né? Se você tem dados pessoais que estão em uma determinada base de dados ou são tratados de uma determinada maneira, você pode exigir que aquele responsável pelo tratamento de dados ele faça a correção. Não, olha, essa informação, primeiro, eu quero saber o que o responsável sabe sobre a minha pessoa, direito de acesso, quero saber o que está registrado a meu respeito. E um segundo direito, um outro exemplo é
identificando, uma vez que eu tenho identificado que aquela informação ela é imprecisa ou está incorreta, tem direito de retificação e de correção, né? Só nesses 2 exemplos que a gente deu, seja de princípios, seja de direitos, né, tem consequências práticas bem objetivas na vida do dia a dia e, obviamente, a consciência, né, o conhecimento a respeito desses mecanismos é que é necessário para que isso se torne cada vez mais, e aí é o ponto a que eu me referi da vulgarização, né? Quanto mais o conhecimento de dados pessoais estiver vulgarizado, melhor para que as pessoas possam utilizar esse vocabulário, essa linguagem para efetivar os seus direitos, para fazer valer os seus direitos nesse sentido. Uhum. E aproveitando esse outro lado da questão que o senhor mencionou, né, que é a atuação de empresas, instituições públicas, órgãos públicos, enfim, os agentes responsáveis pelo tratamento de dados pessoais. Eles estão preparados para lidar com esse tipo de questionamento que vem dos cidadãos? Em outras palavras, como os cidadãos podem ter sucesso nesse contato com empresas e órgãos públicos sem ouvir de volta que é tal ou qual procedimento de coleta de dados é um padrão, é obrigatório, esse tipo de resposta? Esse tema da estar preparado, né? Acho que é uma pergunta importante, né? Se as empresas estão preparadas, né? Se os cidadãos estão preparados, é outra pergunta também, né? Se as instituições públicas estão preparadas ou não. Tem uma questão para efeito de ilustração, né? A nossa legislação agora, LGPD, ela completou agora 4 anos, né? Então nós temos 4 anos aí de um parâmetro normativo consagrado, né? Se a gente considerar a história, seja do direito europeu, seja do direito americano, né, vamos considerar que na década de 70, as primeiras leis de proteção de dados, elas foram aprovadas na Europa ao longo da década de 70, 72, 74, 76. Né. Nós temos aí uma primeira geração de leis, né, que vai até o começo da década de 80, onde foi adotada então a Convenção 108, que é a Convenção sobre Proteção de Dados Pessoais. Essa primeira fase, essa primeira geração de leis, ela previa mais princípios, né? Princípios de maneira geral, alguns direitos, mas bem genérica. Uma segunda fase que a gente pode identificar claramente, especialmente do direito europeu, a partir da década de 90, né? Que é a fase das diretivas. Então, a diretiva de proteção de dados é uma legislação já mais robusta, né? Não é só mais principiológica, ela prevê direitos, deveres, obrigações, regras de responsabilidade. E agora, mais recentemente, em 2016, né, pensando ainda em Europa, União Europeia, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, em que até agora, né, olhando para trás, é o ápice dessa evolução legislativa, em que a gente vai ter princípios, direitos, deveres, obrigações e algo mais, né? O que é esse algo mais? Mecanismos na linha do proteção da privacidade, privacy by design, quer dizer, a ideia de que a proteção da privacidade e os dados pessoais ela deve ser feita desde a própria concepção da tecnologia. Olha, por que eu estou falando disso? Se a gente considerar que na Europa e a nossa LGPD ela é fundamentalmente inspirada na legislação europeia, se a gente considerar que da década de 70 até 2022, que nós estamos agora, não é nada, são 50 anos de evolução. E é nesse aspecto que é um processo, né? Há muita coisa para ser digerida aí, né? Se nós considerarmos que a LGPD ela já nasce com um peso grande, né? Numerosos artigos, muitas regras, muitos direitos, obrigações, tudo isso, a gente considerar que é muita coisa para digerir por uma história nossa, particularmente, que não foi de um amadurecimento progressivo ao longo de 50 anos. Né? Então é natural que essa interação, né, essa familiarização com a legislação, ela se dê aos poucos. Então é natural que o próprio cidadão ele fique numa posição de dúvida, né? Olha, aqui eu tenho direito, aqui não tenho direito. As empresas e instituições também ficam nessa posição de tá, mas como é que eu aplico isso que está sendo dito aqui na LGPD? Então, acho que essa questão da preparação, ela sim é importante, e é importante também a questão do aprendizado, desse progressivo aprendizado, né? A gente pode olhar também
o fato de a gente já começar com uma legislação que é o resultado de um amadurecimento que ocorreu em outros lugares, para a gente já partir, o nosso ponto de partida é outro, mas vai demandar sim um tempo natural, né? Um tempo natural de reflexão, um tempo natural de aplicação, muita controvérsia, muita divergência, resistência, isso que é parte da própria evolução, né? Evolução legislativa, evolução do direito, isso tá no script, né? E o arcabouço institucional que a LGPD trouxe, na avaliação do senhor, ele é suficiente para que o direito fundamental à proteção de dados seja respeitado na prática? Por exemplo, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Esse tipo de institucionalização traz as garantias necessárias para o exercício desse direito? É um elemento, eu acho que é um elemento importante, né? A gente pode fazer um paralelo com a proteção do consumidor, né? Por exemplo, olha, em que medida nós, como cidadãos, como consumidores, né, fomos de alguma maneira beneficiados pela atuação institucional dos PROCONs, do Ministério Público, dos Ministérios Públicos Estaduais, do Ministério Público Federal. Então tem sim esse aspecto institucional. Eu acredito que com relação a proteção de dados pessoais não será diferente, né? Então sim, é importante, não é o mecanismo, mas é um dos mecanismos. Eu acho que é um mecanismo importante essa da institucionalização, seja por parte dos órgãos públicos, seja também por parte dos próprios cidadãos, né, ao tomar iniciativa de representações ou mesmo iniciativas judiciais, né? Acho que isso é extremamente importante. E em que medida, se a gente conseguir, voltando no exemplo do consumidor, né? A atuação do PROCON é importante? É importante. O Ministério Público é importante? É importante. E o consumidor, quando ele entra num diálogo direto com o prestador de serviço, também é importante. Isso também faz parte, né? E é nesse sentido desse fortalecimento dos direitos do cidadão nesse sentido mais amplo, que eu acho que é um elemento que é também importante. Eu acho que essa lógica da institucionalização, do meu ponto de vista, ela é instrumental, né? Idealmente, vamos pensar assim, idealmente seria bom que não precisássemos de instituições para fazer valer os nossos direitos, né? Então, tendo isso como um norte, né, como então usar essa institucionalização para que cada vez mais nós possamos colocar as pessoas numa posição de proteção e, ao mesmo tempo, fortalecendo o cidadão, fortalecendo as pessoas na defesa dos seus próprios direitos, né? Uhum. No caso da persecução penal, o Brasil ainda enfrenta um impasse legislativo. A LGPD exclui da sua abrangência os dados utilizados para fins de segurança pública e investigação de ilícitos penais. Por outro lado, ainda está em discussão no Congresso uma lei que regulamentaria o tratamento desses dados, né? Está sendo chamada aí de LGPD penal. Esse vácuo pode representar uma brecha para possíveis violações dessa nova garantia constitucional de proteção de dados? Sim e não, né? E aí, com relação a essa bifurcação, vamos chamar assim, tem dois aspectos que são importantes, eu acho. Um que é de diferenciação, vamos chamar assim de diferenciação, e o outro que é da própria proteção dos direitos. Então, o primeiro aspecto, né, fazer essa cisão, fazer esse tratamento duplo, vamos dizer assim, né, uma lei geral de proteção de dados e uma lei geral de proteção de dados penal, né, uma civil e uma penal, ela não é nenhuma novidade, né? Se a gente considerar, mais uma vez, o parâmetro europeu, que é de onde nós basicamente nos inspiramos para a edição dessa nossa lei, ele já é nesse modelo, né? Então, se a gente considerar que existe então um regulamento europeu de proteção de dados pessoais de natureza civil, que é o regulamento, né, como se diz, é a GDPR, e existe uma diretiva que é de 2016 que vai tratar explicitamente de questões ligadas à segurança pública e matéria penal, né? Então essa bifurcação, ela não é uma novidade. Então esse é um primeiro ponto. Então existe aí uma questão de diferenciação nesse sentido. A pergunta que a gente pode fazer na sequência é uma diferenciação que é necessária? Bom, a gente pode imaginar investigações, por exemplo, qualquer tipo de investigação, seja tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro, corrupção, né? Se nós não tivéssemos esse tipo de diferenciação e pegássemos estritamente a LGPD
vamos chamar de LGPD civil, e fôssemos levar até as últimas consequências o exercício de algum direito, de alguns desses direitos, a gente chegaria à conclusão que não seria possível, por exemplo, fazer uma quebra de sigilo de dados ou uma interceptação telemática, porque a pessoa poderia dizer, olha, não, eu tenho direito pela LGPD civil de ter acesso, né, eu quero saber que dados estão sendo tratados a meu respeito, né? Então, tem a necessidade de um compartilhamento de informações entre os órgãos públicos, essa é uma questão. Há uma outra questão que é importante, que é esse regime civil aplicado cruamente no âmbito penal, ele implicaria um prejuízo ao próprio exercício da atividade investigativa, né? E ao exercício também da persecução penal, né? Quer dizer, nós queremos viver numa sociedade em que os direitos civis sejam protegidos, né? Isso também, a segurança pública, ela é também um aspecto de proteção nesse sentido. Então, diferenciação, sim, existe uma diferenciação. Ela, por si só, ela representa um risco aos direitos civis, aos direitos humanos? Não necessariamente. Então, essa é a parte do não, né? A resposta do não. Mas, e acho que aí é o importante, né? A partir do momento em que a gente cria um modelo bifurcado, vai ser necessário muita atenção nos conceitos, nos direitos. Quer dizer, ora, na LGPD, vamos chamar de LGPD civil, é previsto um direito de acesso em tais termos. Na LGPD penal, no futuro, vai ser previsto o direito com algumas restrições. Então, questionar a cada uma dessas vezes em que houver uma diferenciação, se ela tem um propósito, se ela está atendendo um propósito específico ou não. Da mesma maneira que não há como a gente levar ao extremo um direito de acesso no âmbito penal, porque isso representaria pôr em risco a própria atividade do Estado nesse sentido. No outro lado também, do outro lado, a gente não pode simplesmente pegar uma legislação, vamos chamar de excepcional, porque para mim o direito penal ele vem como algo excepcional. Nós não podemos inverter essa regra também para usar uma lógica da persecução penal e aí, a pretexto de fazer isso, a gente chegar num cenário em que garantias de direitos civis elas estejam colocadas em risco. A gente pode imaginar, por exemplo, antes da própria existência da internet, né, o exemplo da problemática ali dos mandados de busca e apreensão domiciliar genéricos, né, que abrangiam várias residências, né. Bom, tem uma questão, olha, está envolvido aqui eventualmente uma matéria criminal, mas ela tem efeitos bem claros do ponto de vista de direitos civis, direitos humanos. Se a gente transpuser esse exemplo para mandados de busca e apreensão / quebra de sigilo, interceptação genéricos, generalizados por um sem número de alvos, vamos chamar assim, a questão do direito civil ela continua presente, sim, né? Então, acho que o desafio maior nessa bifurcação civil-penal, o que não é novidade nenhuma, né? Se a gente considerar a era pré-internet também, essa dicotomia ela está presente em outras situações. Então, exercício da atividade investigativa, exercício da atividade persecutória do Estado e não é com prejuízo, mas somada à proteção dos direitos civis. Então, o desafio é atender essas duas necessidades, né, e fazer o equilíbrio no caso a caso, no exercício dos direitos, na implementação das políticas e, por consequência, em todos os ramos, vamos dizer assim, de aplicação da lei. Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República Luiz Fernando Gaspar Costa. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.